O primeiro trimestre passou e você sente que a sua cabeça está com 50 abas abertas e o sistema está quase travando, porque eu tô assim. Abril chegou e com ele a necessidade de um reset. Hoje a gente vai falar sobre como fazer um detox e se desligar ali do mundo digital e principalmente a voltar a ouvir a única voz que realmente importa para o seu sucesso, sua vida e ser mais leve. Oi, eu sou a Suda Lenga e você está no S-Detox. Esse é o nosso encontro semanal, um bate-papo entre amigas que vai muito além de estilo e acessórios. Aqui a gente fala sobre vida real, de empreender e eu abro meu universo de histórias e experiências com você. A gente vai começar falando principalmente da dieta e da informação, né? Assim como a gente come, a gente também precisa saber o que a gente está ingerindo ali pelos olhos, né? De certa forma. Menos notícias negativas, menos comparação, mais conteúdo que constrói, mais conteúdo que dê um up na vida da gente, mais conteúdo que também acalme a mente, porque eu falo mais até por mim, porque eu acho que esse episódio vai ser um pouco mais de puxada de orelha pra mim também, gente, porque assim, nesse primeiro trimestre, eu sinto que parece que eu já vivi o ano inteiro e eu estou precisando já de férias, porque o tanto que a gente tá conectado o tempo todo faz com que a gente se canse de uma maneira muito diferente, às vezes, de você pegar e treinar na academia. Não sei se vocês me entendem, mas eu percebo que assim, quando eu tô com o meu mental muito cansado, parece que o resto das coisas não funcionam, parece que eu não tenho nem energia pra sair do lugar pra fazer outras coisas. Eu percebo porque eu tenho que criar os meus conteúdos de look e eu tô travada nessa questão de criar os conteúdos de look porque eu ando cansada, porém não é um cansaço físico, é um cansaço tão mental que eu não sei nem como criar aquele conteúdo, porque daí eu fico vendo mais inspiração, opa, caiu o relógio, eu fico vendo mais inspiração pra ter ideia dos conteúdos e acaba que eu me canso de pesquisar, porque é tanto passa vídeo, passa conteúdo de rede social que acaba, no fim você tá se perdendo do que você realmente estava procurando e acaba indo para outro caminho que no fim você não fez o que deveria ter feito e no final você vai estar cansada. Então eu percebo que estar muito nas redes sociais acaba que a gente também consome conteúdos que às vezes não é pra gente consumir e acaba que eles dão uma bloqueada no foco que a gente precisa ter. Então assim, algo que eu tô começando a tentar incluir na minha rotina é já não iniciar o dia mexendo nas redes sociais. A gente escuta muitas pessoas falarem, não pega já a rede social, não pega o celular e fique mexendo nas redes sociais quando acorda. É difícil porque a gente já quer ver o que tá acontecendo no mundo. Só que quando você pega e fica olhando as notícias, falando pela minha experiência, quando eu pego e vejo já uma rede social, uma notícia, ou você vai entrando em caminhos ali que você fala, gente, parece que eu já vivi o dia inteiro na hora que eu estou levantando a minha cama, porque eu estou tão cansada que parece que você já tá assim esgotada. E daí a cabeça absorve aquele monte de informação e você fica o dia inteiro pilhada com aquilo, assim. Eu tenho percebido isso, então é algo que eu tenho tentado mudar na minha rotina, que é não ficar nas redes sociais logo que eu começo o meu dia. É difícil, porque é um vício que a gente tem que começar a tirar logo no início da manhã. E isso também vale pra noite, quando vai dormir, tentar diminuir o excesso das telas. Outra coisa que eu percebo também é que a gente precisa silenciar um pouco o mundo à nossa volta. Eu sou uma pessoa que sempre que eu tô trabalhando no computador, eu tô ouvindo alguma coisa. Seja música, um vídeo de alguém, um vlog, algum conteúdo, algum podcast, seja o que for. Só que a gente tá o tempo todo recebendo informação ali. E em que momento você tá conversando com você mesma, tipo, mentalmente processando os seus pensamentos? Eu tenho percebido isso, que eu não tenho essa pausa de me ouvir, né? Então isso é algo que nesse primeiro trimestre eu também acabei percebendo bastante, que assim, eu tô absorvendo tanto conhecimento que parece que a gente tá sempre atrasado, sempre assim, é aquela questão de você achar que tá sempre fora do... Peraí, como que é o nome da palavra? Que é quando você acha que tá fora de tudo, pra não ficar fora das coisas. Peraí que eu tô consultando o universitário. É o FOMO? FOMO, Fear of Missing Out, É o medo de ficar de fora, né? Isso, né? É o FOMO, o medo de ficar de fora, que assim, parece que o tempo todo a gente tem que estar consumindo, a gente acha que a gente tá atrasado, ficando pra trás, e o tempo todo a gente tem esse medo de estar perdido ou fora do que estão fazendo, sabe? Você tem que estar sempre conectada, sempre sabendo, sempre mais e mais e mais. Mas em que momento você está conectado com você mesmo? Isso é uma coisa que eu tenho sentido muita falta, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, de meditar, de ter os meus momentos reflexivos, de fazer os meus alinhamentos dos chakras, e eu me perdi muito nesse final do ano, começo do ano até agora, que eu falei até pro Rui, eu falei, gente, eu preciso voltar a me reconectar. E isso é algo que, assim, eu tô dando espaço tanto para as coisas externas, e eu estou deixando as minhas reflexões, o meu eu de fora. Então isso é algo também que eu senti muita necessidade agora, que passou esse trimestre. Eu falei, gente, pera, eu preciso fazer um detox de informações externas para poder abrir o espaço novamente para mim, pro meu eu, pros meus pensamentos, porque de certa forma às vezes parece que você está vivendo os pensamentos de tudo à sua volta, de todas as informações, menos os seus. Então eu falo, gente, onde foi que eu me perdi no meio disso tudo? Outra coisa que é mega importante e eu passei a ter desde o ano passado, que é um hobby como uma âncora, que
E, se eu não tô errado, eu fiz um vídeo falando um pouco sobre rotina. Eu acho que o vídeo, e no meio desse... era um vlog. Inclusive, eu vou linkar o vlog aqui, em que eu falo sobre ter hobby no dia que eu cheguei pra fazer aula de balé. Da importância dele na vida da gente. E eu trago ele aqui novamente. De por que você tem que ter um hobby no meio desse caos todo. Eu optei em fazer balé, né? Desde o ano passado eu tô fazendo balé. E foi uma maneira que eu achei de poder me ajudar com a ansiedade. E a minha ansiedade é por conta do acelerado, do mundo acelerado, de todas as informações, de tudo estar extrapolando o tempo todo. E também poder me desconectar, ficar fora, não ficar com telas, um monte de informação o tempo todo à minha volta. Então é um momento em que é 1 hora de aula em que eu realmente não mexo no celular. O máximo que eu faço é deixar gravando a aula, a parte de dança, pra eu ter depois, fazer um Reels, postar no Stories, alguma coisa, mas eu não fico na aula mexendo no celular. Então assim, é um momento em que realmente eu tô trabalhando o meu foco, a minha concentração, e é uma disciplina, porque tem dia que dá preguiça de ir pra aula, gente, é um hobby que exige disciplina, mas eu quis isso porque também é uma maneira de eu começar a me desconectar um pouco do externo e me concentrar mais em mim, naquele momento, naquela dança. E o balé, de certa forma, me ajuda muito com a ansiedade, que nem eu falei. É um momento em que, assim, que nem eu cheguei na aula esses dias, na quinta, eu tava mega ansiosa, estressada, cansada. Eu cheguei pra aula, quando eu saí da aula, eu parecia outra pessoa. Eu tava extremamente leve. Então, assim, é uma coisa que eu não salto, eu não tiro da minha lista, porque tem me feito super bem e tem me ajudado muito a lidar com essas questões, assim, de achar que a gente tem que estar o tempo todo conectado, o tempo todo sabendo de tudo, o tempo todo dentro de tudo que tá acontecendo. Então eu recomendo vocês terem um hobby. Eu sei que é difícil na vida adulta. Gente, eu também sou uma pessoa adulta, mas eu busquei ter isso na minha vida. Então assim, o hobby que eu digo não precisa necessariamente você ir fazer uma dança. Você pode fazer um hobby em casa mesmo. Você pode fazer um crochê, um tricô, desenhar, pintar. Você pode ver filmes, é um hobby. Às vezes você mas não mexa no celular. Pegue aquelas 2 horas pra ver, realmente focar no filme que você tá assistindo. E outro ponto importante, assim, que eu trago nesse conteúdo é você realmente se vestir para descansar. Às vezes a gente, eu até falo, não tenho roupa de sair, não tenho roupa de ficar em casa, mas você pode estar em casa super bem arrumada, mas com uma roupa confortável, sabe? Porque às vezes o que a gente precisa realmente se vestir para sentir aquele clima. Eu falo que a roupa, ela muda muito o nosso comportamento, o nosso pensamento, e percebe que quando você põe uma roupa que seja confortável, que é uma roupa mais leve, que você sente que assim, é uma roupa para ver filme, é uma roupa para ficar deitada no sofá, você se sente, automaticamente você é transportada para aquela sensação, aquele momento ali. Então aproveita isso. Eu acho que às vezes a gente precisa fazer pequenas mudanças em que vão ajudar a gente a mudar, a melhorar e ver como isso ajuda a gente no dia a dia. Então assim, às vezes pode ser pijama mesmo. Eu gosto de ficar de pijama em casa. Quando eu tô de pijama em casa, aí eu sei que é o momento de relaxar, o momento de descansar. Aí eu vou ler um livro, vou ver um filme, um documentário. Eu gosto muito de documentário, então vou ver um documentário, mas tentar ficar fora das telas, e isso ajuda bastante. Às vezes você tem uma rede na sua casa, pega a rede e vai lá fora ler um livro. Gente, eu tenho rede e eu não faço isso. Às vezes eu olho lá fora a rede e falo, nossa, eu podia estar lá deitado. Só que assim, são coisas que se você não começa a colocar no seu dia a dia, na sua agenda, realmente elas vão passar e elas vão ficando pra trás, e quando você vê, você não tá aproveitando nada, você só fica no, e se eu fizesse isso? Inclusive tem um vídeo que eu falei do e se, linkarei aqui no YouTube pra quem não viu ainda. Pra quem tá vendo aqui, gente, é o episódio anterior, tá? No Spotify. Então, reflita que a roupa, ela também traz essas modificações. Se você tá em casa, na sua casa, não tem... Gente, viva aquele momento seu, você está no seu lar, no seu porto seguro, digamos assim. Então, descanse, aproveite. Se quando você tiver que estar ativa, pegue e vai fazer essas coisas, mas aí é um foco para aquilo lá. Se você tem a oportunidade de tirar um tempinho de descanso, comece a incluir isso no seu dia a dia. Pode ser inclusive até antes de você ir dormir de fato. Às vezes a gente tá fazendo um negócio e de repente já vai deitar e dormir. Eu vejo que isso atrapalha muito, porque às vezes eu tô trabalhando até tarde ou vendo uma mentoria, fazendo alguma coisa, de repente eu saí daquilo ali e já fui deitar. Só que quando eu vou deitar, eu tô com a mente tão acelerada que o negócio não descansa. O meu corpo precisa fazer alguma coisa que me desacelere antes. Então nesses momentos, o que eu faço muito é ouvir uma meditação, ouvir um mantra, colocar uma música, isso ajuda bastante, mas tentar evitar ficar nas telas, e isso é uma coisa que tá sendo muito difícil pra mim, mas eu tô começando a perceber que eu preciso mudar esses comportamentos, e eu imagino que vocês também estejam precisando, então fica como uma ideia de fazer antes de dormir. E ainda sobre hobbies, eu sei que muitas mulheres acabam se perdendo ali e sendo apenas a profissional, e é muito normal, gente, quando você pergunta, quem é você? Você perceba que você sempre vai responder, eu sou médica, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou social media. Mas você é mais do que isso, entende? Você é mais do que a sua profissão. Quem é você além da sua profissão, entende? Essa é uma pergunta que eu vi esses dias em algum conteúdo que eu tava lendo. Eu falei, caraca, quem sou eu? Aí eu comecei a pensar. Aí o Rodrigo até falou, mas você é podcaster? Você é escritora? Você é bailarina? Agora eu posso incluir que eu sou bailarina. Então, assim,
Sou fã de bandas, sou, sei lá, fã de filmes, não sei como a gente pode dizer quando você gosta, colecionadora de alguma coisa, cinéfila, colecionadora de palhetas. Então, assim, você é muito além daquilo ali, sabe? Você é uma pessoa que gosta de ouvir as outras pessoas, sabe? Quem é você? Essa pergunta eu finalizo hoje aqui para vocês refletirem. Quem é você além da sua profissão, além da sua função? Como resgatar esses hobbies, né? Essa parte, assim... Eu gosto de trazer essa parte lúdica, né? De como voltar a se sentir bonita, ou como ter prazer na própria vida, na própria companhia, sabe? E não ter medo de fazer as coisas por você. Às vezes a gente, principalmente mulher, é muito cobrada quando é adulta e buscar fazer coisas pra ela. Porque você tá sendo egoísta, você tem que pensar sempre no outro. A mulher sempre foi vista como uma pessoa que tem que pensar sempre nos outros antes e depois nela. Eu gosto de trazer essa cutucada porque eu, de certa forma, eu penso um pouco o contrário. Durante muito tempo eu pensei muito nos outros, só que eu fiquei doente, eu adoeci, acabei tendo crise de ansiedade, crise de pânico, eu falei, gente, pois é, ninguém me enxergou enquanto eu tava enxergando todas as pessoas à minha volta. Então por isso que, assim, se você precisa estar bem consigo mesma para poder ajudar outras pessoas, para poder fazer outras coisas, porque se você não tá bem, o seu trabalho não vai bem, a sua vida não vai bem, a sua saúde não vai bem. Entende? Então, assim, não ache que é errado você incluir um hobby na sua vida porque você é uma pessoa adulta. Com certeza, às vezes lá numa terça-feira à noite você não tem nada na sua agenda. Então passe a incluir nessa tua agenda de terça-feira à noite um hobby, algo pra você. E ele não precisa ser pago, como eu falei, não precisa ser uma aula de dança como eu, mas pode ser algo em casa, o seu momento de skincare. É o momento em que você vai tomar um banho mais relaxante, usar os seus cremes mais caros, porque às vezes a gente deixa esses pequenos detalhes sumirem no dia a dia, na vida da gente, e é isso que faz diferença. Você precisa se tratar bem, você também precisa se gostar. E você se gostando, fazendo essas coisas por você, você vai ver como a sua autoestima, a sua vida vai melhorar muito. E as pessoas também vão começar a perceber isso. Então, reflitam. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido pra você. Se você já tem um hobby, comenta aqui que eu quero saber o que você faz. Se você ainda não tem, mas tem vontade de fazer alguma coisa, eu também quero saber o que é. Se você começar a fazer algo, volta aqui pra me contar. Eu quero ver se o que eu tô trazendo aqui tá sendo útil, bom na vida de vocês, porque, de certa forma, são coisas que funcionam, são coisas que eu também tô passando, que nem eu falei, eu preciso fazer mudanças na minha rotina. Esse primeiro trimestre foi pesado, foi corrido, foi atropelado com tantas coisas e continua sendo, de certa forma vai continuar sendo, porque a gente tá o tempo todo se sentindo atrasada, ficando pra trás, só que ficando pra trás do quê? Atrasada com o quê? Cada pessoa tem a sua vida pra cuidar. De certa forma, a gente sabe que tem pessoas que gostam de cuidar da vida de todo mundo, mas aí é uma questão delas, né? Você, foque na sua vida, no que faz bem, e responda, quem é você além da sua função? Porque é uma pergunta que deixa a gente reflexiva, e eu quando vi essa pergunta também fiquei, mas depois eu falei, pera, eu sou mais que a pessoa que cria conteúdo, faz as artes, ou tem uma loja. Você é muito mais que o seu trabalho. Espero que tenha feito sentido, comenta aqui o que eu perguntei, o que eu falei. Vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.